Na noite desse dia 27 de setembro, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, no trabalho conjunto, votaram a PEC que trata do marco legal. E o que é um marco legal? É a proposta que trata da redistribuição das terras indígenas. A votação foi favorável para que a proposta seja como está, de acordo com a Constituição de 88. Assim sendo, não vai haver mais necessidade, de acordo com a proposta que foi aprovada na noite de ontem, de redistribuição de terras brasileiras para as comunidades indígenas, como pretendia-se a proposta de alguns segmentos sociais. Senhoras e senhores, no decorrer das últimas semanas, o Supremo Tribunal Federal votou em seu plenário, votou naquela casa, por aquele poder, um marco legal. A votação do Supremo recomendava redistribuição das terras para os indígenas, desconsiderando a Constituição e devolvendo as terras que eram dos indígenas antes da Constituição. Ou seja, essa proposta ela ia trazer insegurança jurídica e seria um atentado à propriedade privada. A proposta defendida e aprovada lá no Supremo. Eu até acredito que os ministros do Supremo tinham, quando votaram essa medida, a boa intenção de fazer o melhor. Mas mesmo tentando fazer o melhor, a gente comete erros de cálculos. Erros esses que podem ter resultados negativos. E na minha humilde avaliação, a proposta votada pelo STF ia trazer um certo dano à população. E eu vou dar um exemplo bem claro de que a proposta defendida pelo STF não seria benéfica ao Brasil. Norte do país, umas terras em discussão, chamada Raposa Serra do Sol. Nessa região plantava-se muito, mas muito arroz para abastecer o Brasil e até o mundo. Nessa terra, os produtores de arroz, considerados homens brancos, já estavam sobre ela há muito mais de 60, 50, 70 anos. O Supremo Tribunal Federal votou a demarcação das terras Raposa Serra do Sol, devolvendo-as para os índios. Sabe o que aconteceu com aquelas terras? Foram devolvidas para os índios. A população branca foi indenizada, não se sabe se é a altura do valor ou não, abandonou as suas terras, as suas vidas, voltaram para a cidade. A produção de arroz no Brasil caiu assustadoramente. Por quê? Porque os índios que receberam aquelas terras não deram continuidade à produção, mesmo porque eles não estavam qualificados para tal. Tecnicamente ou culturalmente, houve um retrocesso. Há informações a checar de que hoje o Brasil, para abastecer o seu mercado com arroz, é preciso comprar arroz do Vietnã, lá na Ásia, do outro lado do mundo, quando aqui a produção de arroz era pujante. E se você for parar para analisar, depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o valor do arroz aumentou assustadoramente no supermercado. A intenção do Supremo talvez tenha sido boa e até acredito que seja, mas o cálculo foi equivocado. Hoje as terras Raposa, Serra do Sol estão abandonadas ou em mãos de forma ilegais de quem não deveria estar. É com base nessa experiência passada que eu entendo que o marco legal vai ter o mesmo desfecho.
O marco legal, de acordo com o direcionamento do Supremo Tribunal Federal, vai fazer com que terras de brasileiros produtivos, que já produzem há mais de 100 anos, 50, 60, 70, enfim, vai devolver essas terras para os índios. E os índios, por sua vez, não vão produzir. E poderia acontecer com o marco legal a mesma coisa que aconteceu com as terras Raposa Serra do Sol. E ainda com uma agravante. Ainda com uma agravante que pouco se discute. Essas terras, de forma inteira, dada aos índios, amanhã a ONU, vítima de um movimento separatista, pode transformar essas terras em um outro país, separando-a do Brasil. Esse risco é real. Não é viagem na maionese. É um risco que está aí. Aconteceu em vários países do mundo, com o Sudão, que do Sudão nasceu o Sudão do Sul. O Brasil não é diferente. E um detalhe, aquela região em que o marco legal está voltado é uma região extremamente rica. Tem um seu subsolo, tem uma riqueza no seu subsolo fenomenal. E o mundo está de olho. E é isso que nós temos que estar atentos. A votação de ontem pelo Congresso Nacional neutraliza a decisão do Supremo Tribunal Federal. E o mais importante, a votação de ontem foi uma PEC. Uma PEC, ela é promulgada no Congresso. Ela é promulgada no Congresso. Ela não vai para o presidente da República para que ele possa sancionar vetando ou não. Ela já está valendo diretamente. O que pode ocorrer é um desses pequenos partidos, como o PSOL e outros, questionar a validade da aprovação no Congresso junto ao Supremo Tribunal Federal. Aí fica a pergunta: será que o Supremo Tribunal Federal, ao aceitar uma provocação de um partido questionando a votação de ontem, de que lado vai ficar o Supremo Tribunal Federal? Do lado do Congresso? Ou vai querer desfazer a votação do Congresso? Com todo o respeito que eu tenho ao Supremo Tribunal Federal, que é uma corte importante para a nossa democracia, Judiciário, junto com o Executivo e Legislativo, formam um tripé que dá sustentação à nossa democracia. A sua importância é tamanha que, se faltar um desses poderes, a democracia cai por terra. Então a gente não pode negar a importância do Supremo Tribunal Federal e a ação dos seus ministros quando à luz da legalidade. Porém, essa matéria, ela não deveria ser votada lá atrás no Supremo Tribunal Federal, porque é uma matéria de cunho legislativo, cabendo ao Congresso votar, como votou ontem. Espero que, para o bem das instituições, para o bem do ordenamento jurídico, para o bem da segurança jurídica, o Supremo possa não medir forças, mas validar o que foi votado no Congresso no dia de ontem, caso seja provocado por algum outro partido. Há quem diga por aí que a votação de ontem foi um medir de forças do Congresso com o Supremo. Eu não vejo assim. Eu não vejo. Eu vejo o Congresso Nacional, Câmara e Senado, fazendo valer o seu dever, o que reza a Constituição, legislar. Eu não vejo como uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. E entendo que o próprio Supremo Tribunal Federal vai entender assim. Cada um no seu quadrado, cada um exercendo as suas funções dentro dos seus limites, como reza a Constituição e a democracia, só e basta. Não vejo como algo negativo, como ruim. Muito pelo contrário. Eu vejo como positivo. Eu vejo como o Congresso Nacional se encontrando e se reposicionando, exercendo o seu papel, o que lhe é uma obrigação. E fazendo valer
aquilo que está escrito. Os poderes constituídos são harmônicos, porém independentes. Harmônicos, porém independentes. Isso significa que cada um tem que exercer o seu papel para o bem do Brasil. Mesmo porque o Brasil precisa ser pacificado e tudo que nós não queremos é crise institucional. É por isso que fala-se em harmonia e independência. Ok? Espero ter sido claro, pedagógico e estamos aí para qualquer outra explicação. Que Deus tenha misericórdia do nosso querido Brasil.